A gente não tem seguido o protocolo nas primeiras atividades de apresentar, de agradecer no final, porque Ah, não, tranquilo. falta de hábito, né? Não, quanto menos formal, melhor também. Mais tranquilo. Deixa eu ver se começou aqui. Como temos 4 minutos, só vou compartilhar com vocês o que eu falei com a Lívia. Só dando continuidade a essa ideia do dinheiro público, software público. Não sei se dá tempo. Posso falar? Pode, só tá transmitindo, mas tá tranquilo. De Não, apresentar. então eu não vou falar. É que eu tava testando aqui a transmissão. Menos formal. É isso aí, eu já tô vendo aqui que tá transmitindo direitinho. Muito bom. Tem um cachorro aqui no prédio, de vez em quando ele resolve latir. Vamos ver se ele vai ficar quieto hoje. Tô fazendo uma postagem aqui pro Mastodon. Eu falei assim, ó, já já vai rolar a live do Paulo Santana na Semana do Software Livre no Brasil. Bom, o tema da palestra será sobre os rumos do software livre no país. Tudo bem? Ou quer que eu adicione mais alguma coisa? Tá joia. É uma provocação, na verdade, né? O software livre morreu, ó. Eu adorei esse título. Eu ouvi falar muito desse software ali morreu. Janela. E casa com a que a gente apresentou lá na Campus Party. Estamos muito vivos sim no tema da nossa palestra lá, e do Diego. Publicar. Acho que eu vou abrir o PDF, que é melhor. William, estiver publicando, lembra de usar as tags. Colei aqui no chat as tags. Vou pegar. Peraí. Rafael, não esquece de deixar a tela cheia, viu? Nossa, eu estava digitando a semana do software livre por extenso. SSLBR. Acho que eu vou criar um nome mais curtinho. Ok. Qual é aqui? Queria mexer para terminar de mexer. Computador para transmissão tem que deixar só para transmissão, aí botar mexendo. Eu já sei. Vou fazer aqui quando eu iniciar. Show. Porque tem que fazer quando eu inicia, né? Eu vou iniciar lá no. Ah, na verdade, quem tá transmitindo É é o Paulo, né? para o Fediverso. Então eu vou levar para o YouTube e Bacana. vou gravar também. Deixa eu ver aqui se deu certo na transmissão. Tem um delay um pouco, né? Mas Tem que botar essa tela. Share a screen, não. A tela do slide tem que ficar grande, né? isso. Acho que é clicar no Jitsi que ele altera. Tem um modo que ele aparece os quadrados e tem um modo que ele dá um destaque a quem está falando ou apresentando. Deixa eu ver. O slide tá pequeno, tá todo mundo junto.
Todas as telas. Viu full screen? Não. Agora tem que clicar no negócio aí. Deixa eu ver. Posso começar, né? Pode sim, Paulo, fique à vontade. Beleza. Antes de qualquer coisa... Aí, tô vendo que deu certo. Obrigado pela oportunidade de fazer essa palestra. É bem legal contribuir com um evento que foi organizado de forma aí comunitária. Parabéns aos organizadores, ao pessoal, todo mundo envolvido na organização que proporcionou pra gente, que está proporcionando pra gente essa semana, né? Foi muito bacana mesmo. Obrigado pelo pessoal. Obrigado ao pessoal e valeu pela oportunidade de contribuir. O título dessa palestra é uma pergunta, né? O software livre no Brasil morreu? Eu fiz essa palestra porque já há alguns anos, ainda no governo anterior e especialmente na época da eleição, algumas pessoas estavam comentando, né? O software livre no Brasil morreu, então a eleição é uma oportunidade de tentar reverter isso. A gente tem que mudar o governo, entre milhares de outras coisas, né, que a gente tem que mudar o governo. Uma delas era porque o software livre morreu e tal. E eu ouvi muito isso, né, na época, especialmente na época da eleição para presidente e mesmo um pouco antes. Mas essa pergunta veio especialmente depois da pandemia. Aí eu comecei a ficar um pouco ofendido com essa pergunta, quando as pessoas afirmavam que o software livre tinha morrido no Brasil, né? Então eu fiz essa palestra aqui para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Voltar aqui. Bom, eu sou desenvolvedor oficial do projeto Debian, conhecido como Debian Developer. Eu trabalho na empresa chamada Collabora, como administrador de redes e sistemas GNU Linux. A Collabora é uma empresa de desenvolvimento de software de código aberto. Então, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa empresa que é totalmente focada em trabalhar e produzir código aberto. Sou entusiasta de software livre já há alguns anos e gosto de organizar eventos de software livre de forma voluntária. E sou graduado em Ciência da Computação na Federal do Paraná. Eu morei durante muitos anos em Curitiba, mas hoje já faz 2 anos que eu estou morando aqui em Belo Horizonte. Eu vou dar um contexto histórico, um pouco de um contexto histórico do meu conhecimento, da minha relação pessoal com o software livre, para chegar mais à frente onde eu quero. Em 2000 eu tive o primeiro contato com software livre, Linux e Debian no curso de computação da Federal, onde eu me formei. Eu usava o Windows em casa e quando eu entrei no curso de computação, eles me apresentaram o Linux. E foi uma coisa surpreendente, assim, porque eu nem sabia que existia Linux, que existia software livre. E a gente lá, a Federal do Paraná, o curso de Ciência da Computação, na época, lá em 2000, era um dos raríssimos cursos que utilizavam Linux, né? Isso não existia naquela época, assim, eram pouquíssimos cursos. Tinha a Federal do Paraná, a Federal da Bahia. Saiu o slide da apresentação. Deixa eu voltar ele aqui. Eu estou vendo aqui. Aí voltou. Então a Federal da Bahia o pessoal lá da Bahia usava software livre. E a gente no Paraná, então eu comecei a participar de eventos lá em Curitiba, especialmente de Install Fest, para poder aprender, para poder instalar Linux no meu desktop, porque eu não fazia ideia como é que se instalava. E talvez algumas pessoas lembrem que lá em Curitiba existia a distribuição Conectiva, que era uma distribuição nacional lá em Curitiba. Então eu participava do centro acadêmico, então a gente pegava
os CDs emprestados com a conectiva e emprestava para o pessoal instalar em casa. Então, essa época foi uma época difícil, porque as coisas não funcionavam direito, você não tinha placa de modem, não funcionava direito, tal. Então você tinha um trabalho grande para instalar Linux, GNU Linux nos computadores, no desktop especialmente, né? Porque notebook era uma coisa extremamente cara naquela época. Então eu, como não tinha conhecimento, eu comecei a participar dos Stalfests, comecei a conhecer o pessoal, comecei a assistir várias palestras lá localmente e tudo mais. Em 2005, eu comecei a participar, e como eu já tinha um histórico de participação em movimento estudantil, eu fazia matemática antes e participei de DCE, de centro acadêmico, eu tinha um conhecimento sobre movimento estudantil e de participar de eventos, de organizar. Eu cheguei a organizar um encontro de estudantes também. Então, em 2005, foi lançado aqui o FLISOL na América Latina, o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, e foi trazido a ideia de a gente organizar aqui no Brasil, junto com outros países, e eu fui um dos organizadores lá em Curitiba, em 2005. Em 2005 eu participei do primeiro FISLI, né? O primeiro FISLI que eu participei. Em 2006 participei do Latinoware lá em Foz do Iguaçu. E posteriormente comecei a participar da organização de vários outros eventos, né? Seja coordenando a organização, seja sendo membro da organização, mas nunca sozinho, obviamente, né? E Debian Days, eventos como Debian Day, Software Freedom Day, Document Freedom Day, Fórum de Tecnologia, Semana de Software Livre lá da Federal. Organizei também a palestra do Richard Stallman lá na Universidade Federal do Paraná e Circuito Curitibano de Software Livre. Comecei isso localmente, aí comecei a participar de outros eventos fora de Curitiba, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos e palestrar nesses eventos. Tinha o CONIS de São Paulo, o Solisc em Santa Catarina, tá errado ali, Santa Catarina, o Ensol na Paraíba, Crypto Rave já tinha naquela época também, e vários outros eventos aí que eu participei, dando palestra ou participando, né, normalmente. Na Campus Party, na Campus Party 2012 a 2017, eu fui curador da área de software livre. Para quem não sabe, a Campus Party tinha um palco de software livre dentro do evento, então a gente organizava uma grade de palestras durante uma semana, era bem legal. Pena que isso se perdeu hoje em dia, não existe mais esse foco em software livre na Campus Party, mas a gente chegou a ter um palco com palestras de manhã, de tarde e de noite, era incrível, assim, muitas pessoas foram lá participar, e o meu papel era organizar a grade da Campus Party. A grade do palco de software livre, no caso, né? Porque a Campus Party nasceu, foi trazida para o Brasil pelo pessoal que já organizava o FISLI, né? Eles trouxeram a Campus Party para o Brasil. Então, a Campus Party, ela nasceu dentro da comunidade de software livre. Tinha muito envolvimento. E em 2012, eu tive a oportunidade de passar a ser curador. Em 2015 e 2016, eu organizei o temário do FISLI. E aqui tem um ponto importante, né? Que eu vou comentar um pouco para frente. Eu fui remunerado, eu recebi uma remuneração, eu trabalhei para o FISLI, né, nesses 2 anos. Não foi um trabalho voluntário, foi um trabalho muito gratificante, mas como eu me dedicava 100% ao evento, eu fui contratado pelos organizadores do FISLI para trabalhar o temário, né, a grade de programação. Vou comentar mais sobre isso lá na frente. Em 2016, 17 e 18, eu organizei a Mini DebConf lá em Curitiba. Foi o primeiro encontro nacional do Debian aqui no Brasil. Foram os primeiros. Em 2019, a gente organizou o encontro mundial, que foi a DebConf 19, também lá em Curitiba. E agora em 2024, esse ano, agora em abril, eu organizei a Mini DebConf Belo Horizonte, né? Quando eu vim para cá, daí ano passado foi em Brasília, daí esse ano foi aqui em Belo Horizonte. A gente organizou lá na UFMG. Aliás, abre um parêntese aqui, a UFMG tem um centro de eventos incrível, assim. Eles têm auditórios muito bons, assim, que dá para organizar eventos lá, é muito bacana, assim. Eu nunca tinha visto uma estrutura dessa na Universidade Federal. Eles têm eu acho que uns 10 auditórios, 8 ou 10 auditórios, muito bem organizados, assim, né? Fecho parêntese, que eu lembrei disso agora.
Aí eu comecei também a participar de eventos no exterior, né? Eu fui para a primeira DebConf, eu fui em Taiwan, eu fui no primeiro FOSDEM em Bruxelas, fui para a Mini DebConf em Hamburgo, fui novamente para o FOSDEM, para outro evento do Deb lá em Hamburgo. Em 2022 fui para Kosovo, para a DebConf. Fui novamente ao FOSDEM ano passado e esse ano, então já foram 4 participações no FOSDEM, 4 participações em DebConfs no exterior. E tive essa oportunidade de ir para eventos lá fora, e todas essas viagens eu só consegui ir porque o Debian me ajudou com bolsa, né, de hospedar, de passagem, sempre de passagem, e às vezes de hospedagem e alimentação. Então, contribuir para o Debian me levou a ter a oportunidade de ir para o exterior, participar de eventos lá fora. Aí, o que eu percebi, né, participando especialmente do FOSDEM? Que no Brasil, os nossos eventos são mais de comunidade em geral, assim. A gente tem comunidades de todos os tipos, pessoas que colaboram de alguma forma para o software livre, de forma diversificada, né? Já no exterior, a impressão que eu tive especialmente no FOSDEM, o FOSDEM é como se hoje eu acho que é o principal evento da Europa de software livre, é comparável ao FISLI, assim, seria o FISLI da Europa, né? Para quem conhece o FISLI. É um evento bem com diversos temas durante 2 dias. Acontece no primeiro final de semana de fevereiro, tem muitas salas e acontece no sábado e domingo. Então lá me parece que tem mais a participação de desenvolvedores e desenvolvedoras. Eu tive essa impressão, assim, que a gente vê muito o pessoal que contribui com código participando do evento, muitos programadores, né? Programadores. Tem a comunidade em geral também, né? Tem várias pessoas que contribuem de outras formas. Mas comparando, assim, eu fiquei com a impressão que lá a gente tem mais desenvolvedores e desenvolvedoras participando, e aqui a gente tem mais comunidade em geral. Ou pessoas que são entusiastas apenas, que não necessariamente contribuem para nenhum projeto, mas que participam dos eventos. E um fato curioso que eu fiquei meio impressionado é que muitos, como eu tinha participado do temário do FISLI, já participava do FISLI há muito tempo, muitos palestrantes que vinham para o FISLI, ou para o Latinoware também, esses palestrantes VIPs, né, que o evento paga passagem, hospedagem, alimentação, e ele dá uma palestra como VIPs, lá no FOSDEM eles são mais um na multidão, literalmente, assim, são mais um na multidão. Então, os caras que vêm como VIP, lá no FOSDEM, eles vão por conta própria, eles ficam nos stands das suas comunidades, né, ajudando. O conceito de stand lá é um pouco diferente do nosso. Não é aquela salinha fechada, né? Eles põem uma mesa para cada comunidade. Então, você tem uma mesa para o Debian, uma mesa para o KDE, para o Gnome e tudo mais. Então, esse pessoal lá está lá participando, palestrando ou não, está lá falando sobre a sua comunidade e tal. Isso me chamou muita atenção, né? Eu falei, pô, será que esses caras essas pessoas, né, só vêm para o Brasil se o evento bancar tudo, né? Será que elas não têm interesse de vir para o Brasil por conta própria, como eles fazem no FOSDEM? Isso me deixou curioso, né? E também americanos e canadenses, né? Ou melhor, pessoas que moram na América do Norte que também vão para o FOSDEM por conta própria, que não é bancado pelo evento. Eles são mais um que estão lá, mais um que está lá defendendo ou divulgando, melhor falando, a sua comunidade, né? E aqui a gente precisa trazer essas pessoas, né? Bancar para que essas pessoas venham palestrar para a gente. O FOSDEM ele tem uma característica interessante, que eles têm uma organização central, mas eles abrem chamada para as comunidades autogerirem suas salas. Então, eles inclusive devem abrir agora em setembro, outubro, acho que em setembro ainda, vai abrir a chamada para as salas. Então, por exemplo, dos últimos 2 anos, eu propus uma sala sobre tradução de software livre. E foi aceito, né? No ano passado e esse ano. Então, eu fui o responsável, como a minha proposta foi aceita, eu fui responsável por montar a grade da minha sala. Eu coordenei a grade.
A gente combinou lá que as minhas palestras, né, a minha sala seria no domingo à tarde, e eu fiquei responsável por fazer a chamada das palestras, por aceitar as propostas e por montar o horário, a programação da minha sala de tradução. Então tem sala lá sobre hardware, tem sala sobre licenças, tem sala sobre banco de dados. Se vocês entrarem no site do Fozen, vocês vão ver lá que cada sala tem um tema e elas são autogeridas. Quer dizer, não depende, como eu tive a experiência no Fizzly, não depende de uma pessoa do evento organizar todas as salas, né? O evento aceita ou não a sua proposta de sala, o seu pedido, e daí, a partir daí é com você. Você que vai montar sua chamada, aí aprovar as palestras. Você só tem que se comprometer a que no dia X, lá no final do ano, a sua sala já esteja com a grade montada. Você já esteja com a grade montada. E, obviamente, a grande maioria das salas não bancam os palestrantes, né? Quem manda a proposta e aceita vai por conta própria. Isso já é padrão também. Então, essa é uma ideia bem interessante, né? Que é bem, eu achei bem interessante, assim. Salas autogeridas que não dependem de uma organização central organizar 20 salas. Né? Bem interessante. Aí aqui no Brasil, né? Quais os eventos, né? Os maiores eventos de software livre aqui no Brasil? O Latinoé, que vai ter, inclusive está confirmado esse ano. Agora é dia 27 a 29 de novembro, inclusive eles estão com a chamada de palestras em aberto, é sempre lá em Foz do Iguaçu, então dá uma olhada lá no latinoair.org. E o Fizzly, né, que grande maioria de nós conhece o Fizzly, e teve a última edição lá em 2018, né, antes da pandemia, né, teve a última edição. Aí eu coloquei uma interrogação, foi o fim do Fizzly? E assim, e talvez algumas pessoas, quando eu vejo algumas pessoas comentando, vamos organizar o Fizzly e tal, tem uma questão. Bom, primeiro que o Fizzly pertence à associação softwarelivre.org. Então, para acontecer um Fizzly novamente, precisa que a direção da SL autorize, né, a comunidade a organizar. A segunda questão, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Fizzly, ele remunerava algumas pessoas, o que é ótimo, né? Não crítica nenhuma a isso. Eu inclusive, me beneficiei disso. O Fizzly remunerava quem trabalhava no temário, remunerava o pessoal de comunicação, que trabalhava na divulgação do Fizzly e toda a parte de comunicação, né? O Fizzly remunerava a empresa que organizava aqueles stands, que colocava lá o pessoal do atendimento, da secretaria, do credenciamento. Então, todo aquele pessoal é remunerado. Então, quando a gente via lá, quando a gente pensa no Fizzly de 5.000, 7.000 pessoas, é importante lembrar que esse Fizzly só aconteceu porque tinham pessoas remuneradas. Então, olhando de fora, a impressão que eu tenho é que o Fizzly só vai acontecer novamente quando o evento tiver capacidade de novamente remunerar as pessoas chaves ali, né, da organização, para que ele aconteça novamente. Não adianta a gente sonhar que o Fizzly era um evento comunitário totalmente comunitário. Ele era comunitário, mas é importante a gente entender que tinham pessoas remuneradas que trabalhavam, se dedicavam como um emprego mesmo, como um trabalho, né? Então, quando eu vejo voltar a discussão sobre o Fizzly, eu acho que não tem muita perspectiva pela frente. E aí, assim, o que me deixa mais triste é que hoje a gente tem praticamente o fim do portal softwarelivre.org. Né? A gente já havia perdido a Wiki tinha muitas informações sobre o passado do software livre no Brasil, e hoje o softwarelivre.org está fora do ar. Não sei, a Wiki eu sei que foi perdido, né? Os arquivos foram perdidos porque o servidor hardware estragou e não tinha um backup do hardware, do software. O hardware estragou e não tinha um backup do software. O portal, eu não sei, né? Eu não sei se há backup. Eu já me ofereci várias vezes para tentar cuidar lá de reativar o softwarelivre.org, mas eu não sou nem respondido. Não é nem questão se querem ou não querem, eu não sou nem respondido. Já falei, olha, eu posso arrumar pessoas para que a gente reative o portal. Pelo menos para ter lá o portal online, servindo como histórico e tal.
mas eu nem recebo resposta do pessoal da sl.org sobre isso, infelizmente. Então, a princípio, parece que a gente perdeu aí um importante repositório de história do software livre no Brasil, né? Enfim. Daí tem os eventos, né? Passado agora, a pandemia, né? A gente voltou a ter os eventos. Só em 2024 eu listei vários eventos aí que aconteceram. Crypto Rave, Python Brasil e Python Nordeste, Python Sul. Aí tem eventos que acontecem em várias cidades, né? O Open Data Day, Document Freedom Day, FliSol, a Mini DebConf que eu comentei, Confloss, Fosforum, Debian Day, né? Que teve agora recentemente, Software Freedom Day, que foi semana passada, dia 21 de setembro. Então esses eventos aí aconteceram esse ano. E tem muito mais pela frente, né? A Semana do Software Livre que está acontecendo. A gente vai ter a Mini DebConf Online agora em outubro. O evento de Postgres vai ter em novembro aqui em Belo Horizonte. Latinware em novembro. O evento de PHP lá em Recife. Python, outro evento de PHP. O Django Girls, que é um evento que acontece em várias cidades também, como o Rails Girls. E os meetups, que acontecem durante o ano, de várias comunidades, em várias cidades. Aqui, por exemplo, semana passada teve um meetup da comunidade Python, né? Python Minas Gerais. Eles fizeram um meetup aqui. Então, eu coloquei o site aqui do Movimento Software Livre, que lista vários eventos lá, né? Que é aberto para que você mande a sua proposta de evento. Então, as coisas estão acontecendo, né? Os eventos já aconteceram e estão acontecendo. Será que outros eventos vão voltar, né? Eu não vi, assim... pode até ser que já estejam programados para acontecer, mas as WordCamps, né? Que era o evento da comunidade WordPress, a RubyConf, que é o evento da comunidade Ruby, o Linux, né? Que sempre rodou lá o estado do Rio Grande do Sul, fazendo os eventos em cidades do Rio Grande do Sul, fora Goiânia do Software Livre e tantos outros, né? Até 2019, eu mantinha no meu site, o phls.com.br, uma lista de eventos que eu via que iam acontecendo. Então, a lista de 2019 foi a última lista antes da pandemia. Então, quem quiser consultar, tem de 2019 para trás, pode entrar lá e pode ver o que os eventos aconteciam, né? É importante ver que a comunidade não está parada, né? A comunidade está organizando eventos. Uma coisa que antes da pandemia já tinha me chamado a atenção, lá em 2018, 17, 18, quando o Fizzly já começou a ter muito menos participantes, é que a gente sempre teve esses eventos generalistas, né? Evento como o Fizzly, Fora Goiânia de Software Livre, Latinware, eventos que eu chamo de generalistas porque eles não são focados em um assunto só. Então tem palestras de programação, de PHP, Python, banco de dados, filosofia, coisas sociais, cultura livre. Então, eventos que tratam de tudo. Só que, mesmo antes da pandemia, esses eventos começaram a perder público, começaram a perder participantes. E daí começou a surgir com muita força os eventos focados das comunidades. Deixa eu voltar aqui um pouco. Eventos da comunidade Python, eventos da comunidade PHP, eventos da comunidade Debian. Esses eventos focados em comunidades, organizados pelas comunidades, mas focados naquele tema específico. Então a gente pensa assim, né? Vamos pensar. No Fizzly ou no Latinware, você tem lá, sei lá, 2 ou 3 palestras sobre Python, 2 ou 3 palestras sobre Python, mais ou menos, umas 2 sobre Debian, umas 2 ou 3 sobre PHP. Então, se você gosta de Python, você ia para o Fizzly para assistir 2 ou 3 palestras sobre Python e assistir outras em geral. Mas se você vai para Python Brasil, você tem uma semana de palestras de Python, ou quase uma semana, né, de palestras sobre Python. Então, se a pessoa precisa gastar para ir num evento, né, precisa comprar passagem, pagar hospedagem, e ela curte Python, o que é mais interessante para ela? Ir para um evento que tem trocentas palestras sobre Python, ou ir no Fizzly, ou no Latinware, ou no Fórum Goiânia do Software Livre, ou tantos outros eventos que tem 2 ou 3 palestras sobre Python?
Então começou a haver uma mudança nesse perfil dos participantes, em que eles passaram a ir para os seus eventos, né, focados, ao invés de ir para o Fizzly. O último Fizzly eu nem cheguei a participar, mas falaram que tinha a quantidade de participantes era muito menor, assim. Então o Fizzly já começou a morrer ali, né, infelizmente. Então, será que esses eventos generalistas ainda têm força? Será que vale a semana, né, que a gente está fazendo é um evento generalista, né? Tem palestras sobre vários temas aí. Tem menos palestras técnicas, né? Mais palestras sobre filosofia social, ferramentas, mas não palestras tão técnicas. Mas você percebe que os eventos generalistas acabaram focando mais nisso, né? Tudo que não é técnico, digamos assim, estão indo para os eventos generalistas. O Latinware ainda resiste, né? Então, com a mudança de governo federal, a Itaipu voltou a receber a Latinware, o que é ótimo. Então, parece que o evento de resistência aí é realmente a Latinware, e deve ser mais ainda, porque voltou a acontecer dentro da Itaipu. E eu imagino não, né? Obviamente a Itaipu e, por consequência, o governo federal está apoiando o evento de software livre lá. Então, isso é para a gente pensar, né? Os eventos generalistas ainda têm força, ainda vão muitas pessoas. Se o Fizzly acontecesse esse ano, será que a gente teria 5.000 pessoas? Ou não? Ou a gente acabou criando um nicho, né? Um evento nichado, em que não vai ter essas pessoas que vão para os eventos focados. E como é que está o desenvolvimento de código, né? Eventos ali tá bem bacana, né? Eu acho que, óbvio, podia ser melhor, mas está bem bacana. Como é que os brasileiros e brasileiras contribuem para código, para desenvolvimento de código aberto, código de software livre? A gente tem ali o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, lugares para colocar software, né? Software aberto. Tem o Hacktoberfest, que vai vir agora em outubro. Eu até linkei o site da Jéssica Temporal, porque ela sempre lista projetos de brasileiros e brasileiras que você pode contribuir com alguma coisa, nem necessariamente com código, mas que você pode contribuir. Aí o Hacktoberfest, não sei se mudou agora, mas se você contribuía para um projeto lá no GitHub, você ganhava uma camisa, eles mandavam uma camisa. Aí me parece agora que eles já estão com o GitLab também, nessa parceria. Então eu não sei exatamente como é que está a situação hoje, mas até onde eu participei, se você contribuía no GitHub, você ganhava um brinde, uma camiseta no caso, né? Eles mandavam para a pessoa. Mas e aí tem uma coisa interessante, né? Lá em 2019, eu me propus o seguinte. Eu falei assim, eu vou participar dos eventos da comunidade Python Brasil, evento de PHP e evento de WordPress, para falar sobre software livre e código aberto nesses eventos. Porque o que acontece? Nesses eventos focados, você tem muitas pessoas técnicas que gostam de desenvolver código, só que a grande maioria delas não sabe o que é software livre e o que é código aberto. Elas sabem o que é GitHub, GitLab, que você coloca o código lá, que as pessoas podem ou não contribuir. Mas eu lembro que quando eu citei que, por exemplo, né, se um código está no GitHub e ele não tem uma licença lá no site, no repositório, ele não é código aberto. Porque você não está dizendo o que a pessoa pode fazer com aquele código. Então eu destaquei, olha, se você coloca teu código lá no GitHub, você tem que colocar uma licença livre para que aquele código seja de fato software livre. Inclusive, eu lembro que lá um desses Hacktoberfests, eu entrei no link divulgado pela Jéssica, e eu vi exatamente isso. Vários projetos que estavam lá para que você pudesse contribuir, mas eles não tinham licença. Então, o pessoal sabe lá que o GitHub, o código está lá e o código está aberto, mas o pessoal não sabia que tinha que colocar uma licença. Porque um código sem licença, ele é um código que não permite nada. Você está vendo o código lá, mas você não pode copiar, não pode contribuir. Ele é limitado. Então, se você aí não é uma pessoa técnica, você não contribui com o desenvolvimento de código, de Python, de PHP, de Ruby, de qualquer outra coisa, mas você entende de software livre e código aberto,
inscreva palestra nesses eventos. Inscreva palestras nesses eventos para você falar lá o que é software livre, código aberto, licença, cultura livre e tudo mais. Porque esse pessoal técnico, eles não estão ligados nessa parte essa parte que a gente gosta, né? Da filosofia e da cultura do software livre. Então, se você acha que esses eventos técnicos não é a sua cara, repense esse assunto e tente propor palestras lá para falar sobre o que a gente viu hoje até, né? Falar sobre o feedverso, falar sobre o código público, código aberto, código público. É importante levar esses temas, falando especificamente de hoje, né, que já aconteceu, é importante falar sobre esses temas desses eventos técnicos. Se o pessoal de Python, de PHP, de Ruby não vai para o Latinware, não vai para o Fizzly, nós temos que ir para o evento deles. Nós temos que ir lá e falar sobre tudo isso, tudo isso que é importante. Eu estava ouvindo a palestra sobre o código público e o código aberto. É uma palestra perfeita para Python Brasil, por exemplo. Né? Esse ano já deve ser fechado as palestras. Mas é um evento perfeito para levar, já que o código é em Python, é um evento perfeito para levar para o Python Brasil. Porque lá é que você vai achar as pessoas que contribuem com código, que podem contribuir com código. É perfeito ir para esse evento para falar sobre feedverso, para falar sobre todos esses assuntos que não são... A gente não está falando de código, mas a gente está falando de coisas que podem interessar para eles. Você pode contribuir para um Mastodon, você que é técnico. Você que é técnico pode contribuir para o código... Para o portal, né, do código público e código aberto e tudo mais, software público, software aberto. Você pode contribuir. Então, tente levar as palestras filosóficas, teóricas e de divulgação para esses eventos técnicos, porque vale a pena. Tem muita gente lá que não conhece muito de software livre. Eu participo da comunidade Debian, e então eu vou utilizar a comunidade Debian como um exemplo. Né? A gente organizou, aí, a gente vem realizando as mini DebConfs. Ano que vem já está confirmado para ser em Maceió. Vai ser a primeira edição no Nordeste. Nas DebConfs mundiais, é cada vez maior a participação de brasileiros e brasileiras. Né? A DebConf mundial é itinerante, então cada ano acontece num país diferente. Então tem aumentado o número de brasileiros e brasileiras lá. O Debian Day está sendo realizado em várias cidades, ali próximo ao dia 16 de agosto. Quando o Debian lança uma nova versão, as comunidades realizam as release parties, que são festas de lançamento. Tem aumentado o número de desenvolvedoras, né, de DDs e DMs, desenvolvedores e mantenedores. Tem aumentado a contribuição em empacotamento e aí coisas não técnicas, né? Contribuição com traduções, com design, com publicidade. Se empacotamento é mais técnico, essas outras áreas são menos técnicas, não são técnicas. Então a gente do Debian vem fazendo um trabalho aí de chamar as pessoas para contribuir para um projeto. E aí as perguntas, né? E aí, o software livre no Brasil morreu? Baseado nisso que eu falei até agora, será que o software livre no Brasil morreu mesmo? Ou é um certo exagero? O software livre morreu ou foram alguns eventos que acabaram, como o Fizzly, por exemplo, né? Será que a gente está achando que o Fizzly acabou, então significa que o software livre morreu? Porque a comunidade não se reúne mais no Fizzly. Ou será que é porque a gente não tem adoção, apoio e participação na esfera pública como antes? Eu lembro que nos dois governos do Lula o software livre foi muito forte, no primeiro governo da Dilma também, mas a partir do segundo governo da Dilma, na minha opinião, já começou a decadência do software livre no governo federal. E aí depois que a Dilma saiu, foi ladeira abaixo, né? Todo mundo sabe que foi ladeira abaixo. Então, eu vejo que existe ainda, óbvio, muita esperança que o governo federal retome aquilo que era lá há muitos anos atrás, da adoção do software livre, né? A gente vê o governo federal empenhado na adoção e apoio ao software livre. Mas eu lembro que naquela época as pessoas falavam, software livre não deve ser
uma coisa de partido, não deve ser um projeto de partido, ou não deve ser um projeto de gestão. Tem que ser um projeto de governo como um todo, para que se o governo saia, o software livre continue. E a gente viu que isso não aconteceu, né? Não foi um projeto de governo, infelizmente. Claro, ainda existe software livre, alguns focos de software livre no governo federal, mas me parece que o governo está tão preocupado com outras coisas que acabaram, né, nos últimos anos, que eu acho que o software livre acabou, a princípio, parece que está mais para o final da fila. Parece que existem outras coisas aí que precisam ser retomadas e que depois, né, vai se pensar em software livre. Coisas importantes que precisam ser retomadas, óbvio. Saúde, educação, segurança. E o software livre deve ficar aí para o final da fila, ao que parece. Existe alguma perspectiva de melhoria no governo federal? Então, eu acho muito ofensivo quando a pessoa fala que o software livre morreu no Brasil. Eu acho ofensivo porque ela desconsidera as pessoas que estão fazendo código, as pessoas que estão traduzindo, as pessoas que estão organizando eventos, as pessoas que estão aí movimentando a comunidade, estão desenvolvendo seus projetos. Então, se o software livre morreu, essas pessoas estão fazendo o quê no Brasil? Né? Elas estão movimentando. Então, vamos deixar de olhar um pouco. Será que não é o momento de deixar de olhar um pouco o governo federal, o setor público, e pensar um pouco mais nos projetos em si, os projetos de software livre? Ou vincular as duas coisas, né? Não pensar assim, software livre é governo federal e ponto. Né? Não é só isso, obviamente que não. Será que não está na hora da gente dar um passo a mais? A gente parar de ficar patinando nessa conversa sobre software livre no governo federal e dar um passo a mais e contribuir com projetos de software livre? Contribuir de verdade, né? Organizar eventos é muito bom. Eu adoro organizar eventos. Vocês viram, né, que eu adoro organizar eventos. Mas eu me senti realizado quando eu comecei de fato a contribuir para o Debian, no caso Debian, né? No caso Debian, eu me senti realizado quando eu comecei a contribuir com empacotamento, que é uma coisa mais técnica, mas contribuir com tradução, contribuir com outras coisas. Que meu nome passou a aparecer como um contribuidor. Organizar eventos é ótimo. É ótimo. Eu adoro. Mas será que a gente não tem que dar um passo a mais e de fato contribuir com projetos? Até para a gente virar exemplo, né? Para que quando você falar assim, o software livre é importante, o software livre funciona de forma colaborativa, você tem um exemplo para dar. Você fala assim, olha, por exemplo, eu contribuo com Debian. Meu exemplo de contribuição é com Debian. Para outra pessoa, o exemplo de contribuição é com a comunidade Python, né? Com código em Python. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais, porque aqui no Brasil a gente tem muitos usuários e usuários de software livre. Tem muitos usuários e usuárias. Mas, infelizmente, a gente tem poucos contribuidores. E tem poucas pessoas contribuindo com projetos de software livre de acordo com o que poderia ser. De acordo com o tamanho da nossa população, das pessoas envolvidas com software livre. Então vamos deixar de patinar um pouco nessa história do governo federal, nesse discurso, e vamos contribuir um pouco mais com o software livre e outras áreas. Porque se você acha que o software livre morreu, você está desconsiderando tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, né? Que as pessoas vêm fazendo durante os últimos anos aí. Com a pandemia, as contribuições não pararam. Com a pandemia, as pessoas continuaram fazendo código. Eu acho que fazia até mais código, né? Porque eu estava em casa, não podia sair mesmo. Então, provavelmente até faziam mais código, mais traduções, mais design e tudo mais, né? Então, a minha sugestão é, em vez de ficar se fazendo essa pergunta, procure um projeto de software livre, seja nacional, seja internacional, e comece a contribuir de verdade, assim. Se você não consegue, não pode, não tem tempo de organizar um evento de software livre, tudo bem. Contribui dentro do que você pode, dentro para uma comunidade. Escolhe uma comunidade e vai contribuir. Eu acho que é muito importante isso. E aí, um desafio aqui. Se os eventos são importantes,
Então, que tal assumir o compromisso de organizar o FliSol ano que vem na sua cidade? O FliSol ele acontece no quarto sábado de abril, todos os anos, né, desde 2005. E o FliSol é um evento local, é um evento da comunidade local. Então, em vez de a gente ficar elucubrando sobre um evento nacional, vamos fazer um novo FISLE, vamos fazer um evento para 5.000 pessoas, puxa, seria tão legal se isso acontecesse. Que tal ano que vem organizar um FliSol na sua cidade? Todos nós, todos que estão aqui assistindo, todos que vão palestrar, todos que vão estar aqui contribuindo para o evento, organizadores, palestrantes. E se ano que vem a gente aumentasse e muito o número de cidades no Brasil organizando FliSol? Não precisa ser um evento grande assim. É um sábado, o FliSol é um sábado, e você organiza de acordo com aquilo que você pode fazer. Pode ter uma palestra, pode ter 2, pode ter 10. Eu lembro no FliSol de Brasília. Eles faziam FliSol em Brasília com, acho que, 5 auditórios em paralelo, assim. Era o principal evento da comunidade lá em Brasília, que eles faziam 5 auditórios. É gigante o FliSol em Brasília. Então, pode ser assim, ou pode ser uma sala, pode ser um bate-papo, pode ser, não precisa ter palestra. Marca lá, dia 26 de abril do ano que vem, a comunidade na sua cidade vai se encontrar para celebrar o software livre. Para ter palestras sobre o que vocês... Palestra não, pode ter discussões sobre o que vocês quiserem. Se você está palestrando aqui, você pode fazer essa mesma palestra no FliSol na sua cidade. Vamos mostrar que o software livre não morreu no Brasil? Né? Vamos fazer alguma coisa? Vamos organizar o FliSol ano que vem na cidade, vamos retomar esse evento de base, né? O FliSol, Software Freedom Day e Debian Day são conhecidos como eventos de base, né? Eventos ali locais. Em vez de ficar elucubrando sobre se o governo estadual poderia adotar software livre nas escolas públicas, ou se o governo federal poderia adotar software livre nas universidades, em vez de ficar... Óbvio que todo mundo apoia isso, mas em vez de ficar elucubrando sobre isso, que tal fazer um FliSol e trazer os estudantes da sua cidade para esse evento? É um evento tem que ser gratuito, a única exigência é que seja no mesmo sábado, na mesma data, e que seja gratuito. Tem que ser gratuito. Então, em vez de ficar pensando aqui sobre como seria legal ter o software livre numa esfera nacional, estadual, vamos pensar pequeno, vamos pensar ali localmente, fazer o FliSol na cidade. Vocês topam esse desafio? De ano que vem a gente estourar o número de cidades do Brasil organizando o FliSol? Eu deixo aí o convite para que essa semana a gente pense sobre isso e no sábado lá a gente tenha mais pessoas discutindo e assumindo esse compromisso, porque talvez a gente esteja se achando grande demais, assim, não, eu só palestro, eu não organizo evento, tal, vamos descer um pouco e voltar para a base, voltar ali para aquele trabalho de formiguinha na cidade, voltar para a comunidade local, fazer aquilo que, por exemplo, a comunidade Python faz, a comunidade PHP faz, que são os meetups, né? Em vez de fazer um meetup, vamos fazer o FliSol lá em abril. Eu deixo aí o convite para que todos que estão aqui assistindo, participando dessa semana, se comprometam aí a pelo menos fazer um FliSol ano que vem na sua cidade. Esses são os meus contatos, meu e-mail phls@debian.org, tenho um perfil no masto.don't.com.br, que é o PHLS, então aí meus contatos, daqui a pouco eu volto para essa página. Essa apresentação ela é livre, você pode, depois eu vou deixar disponível, você pode utilizar, reutilizar, de acordo com a licença. E deixa eu ver o que mais. E é isso. Aqui então, deixar os meus contatos aqui para quem precisar. Muito bom. Tem alguma pergunta? Bom, o chat tem algumas coisas. Eu ainda não estou habituado a acompanhar. Eu li, mas
tô ainda aprendendo, né? E é um grande aprendizado, né? Ver a sua palestra, né? Eu venho acompanhando diversos eventos que você vem organizando, né? Junto com a comunidade Debian. E é sempre um aprendizado. A gente está aqui no momento mais para aprender mesmo. Não, todos nós estamos aprendendo, a gente está aprendendo juntos todo dia. Sim, com certeza. E eu também me ofendi, né? Quando, por exemplo, o Diego queria levar esse, não sei, acho que ele chegou a levar, eu acabei não acompanhando esse tema, né? Essa provocação, o software livre no Brasil morreu para Campus Party, né? Legal. Não faça isso não, fica taxando o software livre como né, algo retrógrado, algo que de fato já não existe mais, enfim, mas depois eu parei para entender a provocação, né, e que a ideia não é pregar essa pecha, né, na comunidade, no software livre em si. Muito, muito bacana a apresentação. Eu acho que eu vi um WordCamp no Brasil, né? Ou foi impressão minha, não sei. Acho que o Diego, ele tá. Ele já participou, né, da comunidade WordPress, acho que desde lá de 2001. O WordCamp eles fazem por cidade. Acho que São Paulo tinha bastante. Foi engraçado, assim, teve um WordCamp em Curitiba, há muitos anos atrás. E eu era muito envolvido com software livre, com FreeSol e tudo mais. Aí eu falei, vou lá na WordCamp participar, para ver como que é o evento. Eu gostava do WordPress. E daí eu fiquei meio chocado, assim, na hora que eu cheguei, e a galera toda usando Windows. Todo mundo, desenvolvedores e tal. Então era uma galera que desenvolvia o WordPress, especialmente desenvolvia, né? Coisas por WordPress, mas eles não eram da comunidade software livre, né? Eles contribuíam pro WordPress, entendiam que era código aberto, mas eles não estavam preocupados com a questão de filosofia de software livre. Foi a primeira vez que eu vi isso assim e achei interessante. E eles usavam Windows e falaram, não, eu software livre, essa filosofia, essa coisa eu não gosto, eu gosto mesmo de contribuir com código e tal. Eu achei bem interessante e por isso que eu pensei depois, né, que a gente precisa palestrar nesses eventos para falar sobre Linux, falar por que Linux é bom, por que GNU Linux é bom, porque software livre tem licença, porque tudo é bom, né? Porque eles sabem que o código é aberto, que no caso do WordPress, né? Que o WordPress é aberto, que eles podem contribuir, mas muita gente não tem noção do GNU Linux, dessa questão toda, né? É bem interessante. E depois disso eu entendi melhor como as coisas funcionam. Eu tenho acompanhado nos últimos anos, né? Desde que eu comecei a participar mais das comunidades, após o golpe, né? Outros ambientes se tornaram menos saudável do que já era. Eu estava procurando, aí me indicaram o Telegram, quando eu cheguei no Telegram, que eu vi aqueles grupos públicos, né, e as comunidades de software livre ali, eu comecei a me inteirar mais, a estudar, a conhecer mais. Já tinha tido contato com um FreeSol aqui na UFBA, onde me deram CD do Fedora, né, que tentei instalar, não rodou, não funcionou, não sabia porquê, não sabia como resolver, mas eu saí pesquisando, baixando tudo que é software livre para testar na máquina. Mas quando eu entrei de fato nas comunidades em 2014 foi que eu comecei a aprendi muito com o Creteu, né? Ele me ensinou na conversa ali no Ultra GNU, ele me ensinou o que era de fato a distinguir, né, o que era software livre, né, do que de software de código aberto, por exemplo, e tem sido muito, muito interessante participar, aprender. Sim. E eu vi comentários de que o FreeSol, muita gente da comunidade acabou abandonando, né, porque o FreeSol estava sendo invadido por empresas, sabe, que estava descaracterizando. Eu lembro que houve essa discussão lá na época, e talvez esse seja o motivo, né, as pessoas
acabaram abrindo mão desse espaço, né? Deixaram de ocupar. E aí, bem bacana essa sua palestra, onde você nos chama, né? Chama a comunidade novamente a ocupar esses espaços. E aqui no bate-papo, por exemplo, o Diego colocou que na Campus Party, ele foi esse ano, ele percebe que ainda há espaço, né? Que a gente precisa ocupar, né? Foi a impressão, né? Que ele trouxe de lá. E outras pessoas também, como o William, né, o cachorro ultravioleta, que disse que a partir de lá, acho que o pessoal também da Sociedade do Pinguim conseguiu ter contato com novas gerações também, né, que é algo fundamental, né, para o futuro, né, a gente passar isso bastante. A Campus Party é muito interessante porque é um evento, tem muita gente de tecnologia lá e não é um evento de software livre, né? Então, você tem um espaço grande ali para você falar de software livre. E tem a galera que já conhece e quando se encontra lá é uma alegria porque pode se reunir. E tem a galera que não conhece e está indo para campus e tem essa oportunidade de conhecer. A Campus Party é um evento muito bacana, assim. Pena que o software livre não é o que foi no passado, mas tem razão, tem muito espaço, tem que ocupar mesmo, ir lá participar e tudo mais. Sobre o FliSol, o que aconteceu uns anos atrás foi que houve uma grande discussão se deveria instalar especialmente o Ubuntu ou não, porque o Ubuntu ele tem software fechado nele, né? Então, como o FliSol é um evento para instalar software livre, acabava gerando a discussão se o que valia mais a pena. Você instalar apenas software livre e o computador da pessoa que foi lá ficar sem funcionar alguma coisa. Por exemplo, não tem driver para... Aliás, tem driver para placa de vídeo, não. Vamos pegar a placa de vídeo. Não tem driver aberto para placa de internet. Placa de rede. Acho que de rede é melhor. Wi-Fi, eu ouvi falar muito. Wi-Fi, isso, Wi-Fi. Ou foi o Bluetooth, coisa assim. O que vale a pena no FliSol? Você não instalar o firmware fechado e o usuário sair sem funcionar o Wi-Fi e ele entender, você explicar, olha, teu Wi-Fi não está funcionando porque não existe software livre para ele. Ou você colocar o firmware fechado, fazer funcionar o Wi-Fi do usuário para que pelo menos ele use Linux, ele passe a usar GNU Linux. Essa foi a grande discussão que aconteceu uns anos atrás e gerou muito debate. Então, tem cidades que só instalam software livre e que falam isso, olha, você vai sair daqui sem um Wi-Fi funcionar porque não tem firmware aberto para ela. E tem cidades que aceitavam, que eram mais permissivas e falavam assim, vamos instalar, vamos explicar para o usuário que ele está colocando um software fechado, que nem tudo aqui é software livre, mas pelo menos ele vai conseguir usar o notebook ou o desktop. O FliSol é um evento assim, excelente para trabalhar a base, assim, para conversar com as pessoas, porque pode ser esse evento generalista, para você falar qualquer coisa dentro do FliSol. Assim. Vale a pena pensar e organizar mesmo. E retomar, porque o Brasil sempre, até por ser o maior país, né, da América Latina, sempre teve o maior número de cidades se organizando todo ano, mas caiu bastante. Sim. Eu estava vendo ali que alguém comentou de fazer um evento OpenStreetMap junto com o FliSol. Não vi o nome de quem que é. O FliSol, ele cabe tudo lá dentro, né? Quem puder fazer Sim. também um evento de OpenStreetMap também vale a pena, é bem legal. Acho que foi o Rafael, ele está aqui no chat, ou no Jitsi. Quer falar, Rafael? Pode falar. Ele é da comunidade de OpenStreetMap. Ele colocou aqui no chat do Jitsi, né, que queria saber sobre a LatinoWare, que vai acontecer em 2024. Acho que ele quer participar. A LatinoWare está com a chamada de palestras aberta. Eles estão recebendo propostas. Eu não sei muito detalhe assim, mas é um evento que também é muito legal, né? Tá aí acontecendo, existindo até hoje.
E eu acho que agora com a mudança de governo é que não vai deixar de existir mesmo, assim, né? Porque Itaipu está recebendo. A Latinoair, ela vale a pena mandar proposta de palestra lá inclusive eles conseguem ajudar palestrantes que precisam de passagem, hospedagem. Se você for selecionado, eles conseguem dar esse suporte. Vale muito a pena. latinoair.org, o site. Eu vi que as inscrições estavam até dia 20 ou 21, foi prorrogado para dia 25, ou seja, tem mais 2 dias. Fala, Massa, Rafael. massa. Boa noite. Foi eu que falei sobre esse evento, porque eu sou da comunidade do OpenStreetMap Uhum. e eu vejo também que a comunidade precisa, assim, o OpenStreetMap ele precisa ser mais divulgado também no Brasil. E eu acho que seria um evento interessante para se juntar ao FliSol, né? E aí, já que o FliSol ele é um sábado a cada ano, né, Uhum. por ano, Isso. e aí poderia juntar uma sexta uma quinta e uma sexta, emendava no sábado, e a gente fazia um evento voltado à divulgação de projetos, coisas que, atividades que vem sendo usada aí no Brasil, né? Uhum. Com o OpenStreetMap. Tem alguns exemplos aí de algumas atividades, até no governo federal também tem, acho que 2 aplicativos que vêm sendo usados, fora os estudantes, as pessoas que usam o OpenStreetMap, né, como base de dados, para cartografia, aplicativo GPS. Então, acho que seria interessante se pensar em algo próximo aí, por já que o OpenStreetMap ele também tem uma filosofia de mapa livre, né? Acho Sim. que seria bem interessante a gente trabalhar essa questão também, porque a grande dificuldade que eu vejo no OpenStreetMap é os aplicativos que é usado para consumir os dados do OpenStreetMap não vêm nos aparelhos, né? Então isso dificulta muito. Você ter que levar até o usuário e não o aplicativo vir, né? Já vem instalado no celular. Isso dificulta também. Outra questão também eu vinha conversando aí com o pessoal aí do movimento do software livre, de tentar levar mapas livres para as universidades, também fazer esse trabalho de divulgação também, e seria bem interessante. Com certeza, com certeza. Tem tudo a ver, né? O OpenStreetMap é uma fonte de dados abertos, né? É bem bacana quem trabalha com dados e utiliza muito software livre para fazer a manipulação desses dados, né? Como o QGIS, por exemplo. Aprendi a usar o ano passado, achei fantástico, né? Que você pode rodar script em Python nele, né? Bem bacana. Com certeza. Eu acho que a gente está passando por um processo aí de retomada, né? Teve duas coisas, né, que coincidiram. A pandemia, né, que freou tudo, né? Apesar que teve vários eventos online e tal, mas aquela ideia de se encontrar, a pandemia freou tudo. E a mudança do governo, né? O governo anterior que a gente teve. Então, essas catástrofes aconteceram juntas. E eu acho que a gente tem que pensar agora como uma retomada mesmo. Talvez essa retomada não vai acontecer de forma grande, de uma vez só. Retomar, voltar para a base, voltar a falar nesses eventos menores, organizar FliSol, Software Freedom Day, que acontece em setembro, também é um outro evento importante. E aproveitar, como eu falei, aproveitar esses eventos de Python, PHP, WordPress, para falar sobre software livre também. As universidades, né? Muitos estudantes curtem esse tema, levar palestra para as universidades. Eu acho que é um trabalho de retomada mesmo. E a gente vai ter que aprender isso, como comunidade, aprender que as coisas pararam, né? E a gente tem que aprender que, como comunidade, a gente vai ter que retomar. Agora,
isso não significa que o resto, as outras contribuições pararam com isso, né? Estou falando em termos de evento, em termos de comunidade. As contribuições continuaram acontecendo, desenvolvimento de código, tradução, isso continuaram acontecendo e ocorrem até hoje, não pararam em momento nenhum. É importante entender isso, né? A gente está falando de retomada como comunidade no Brasil, mas que as contribuições para os projetos de software livre não pararam. Se você nunca contribuiu com um projeto, você pode começar também agora, né? Nunca é tarde para começar. Com certeza. Eu venho buscando contribuir com tradução. Entrei lá no grupo de tradução do Dev, mas ainda não tive condição de ler, né, a documentação para começar a contribuir. Mas espero poder contribuir mais e mais a cada ano. Não, com certeza. Todo projeto aí de software livre tem equipe de tradução também. Umas usam umas ferramentas, outros usam outras e tudo mais. É importante, no geral, assim, a gente não ficar triste, assim, não ficar desanimado. Eu não estou falando de você, né? Estou falando no geral, assim. Porque falar do passado é muito, muito legal, essa nostalgia do passado, de como que era no passado. É bem legal, mas a gente precisa pensar para frente também, né? Não adianta ficar... Exatamente. Lamentando, lembrando com nostalgia e lembrando e lamentando. Tem que pensar para frente. O que pode ser daqui para frente? E de fato, né, uma das propostas que a gente está buscando trazer, né, junto com o pessoal da cultura livre, né, é pensar em eventos técnicos, eventos políticos e principalmente os tecnopolíticos. A gente precisa aproximar as duas coisas. Quando a gente vai levar o software livre num evento técnico, a gente está fazendo, né, esse trabalho aí, tecnopolítico que é necessário, né? Levando as 4 liberdades do usuário de software, né, como um valor que a gente precisa disseminar, né, para que a gente consiga manter o software, a internet, né, como algo comunitário, né, e não como um grande canal de TV por assinatura. Né? Com certeza, com certeza. Eu curti bastante de palestrar na Python Brasil, que estava cheia a auditório, assim, e o pessoal, nossa, eu não sabia essa questão das 4 liberdades, de licença, eu achava que era só colocar o código lá no GitHub e beleza. Não conhecia esse lado histórico de como surgiu o software livre, né, como surgiu o código aberto. Teve muita curiosidade do pessoal, assim. E foi meio que por acaso, né? Esse evento ter ocorrido, né, a gente ter conseguido marcar esse evento para essa semana do aniversário do projeto GNU. Eu lembro que o mês passado a gente foi convidado para participar da Semana Linux, né? O pessoal lá da Liga a Liga do Pinguim e a Sociedade do Pinguim e Liga Linux. Eu confundo, acho que é a mesma coisa, mistura. Né? E aí a gente queria trazer algumas proposições para a comunidade, né, se organizar. A gente já viu que havia muitas proposições, só que estava meio parado, né? A gente queria voltar a mobilizar isso, né? Como a questão da Federação Software Livre Brasil, porque a gente pensa também uma cadeia produtiva do software, né? Do software livre, que eu acho muito importante poder organizar melhor essa cadeia produtiva e poder e ter uma instância, né? Uma instituição intercomunitária, né, para que a gente possa fazer essas trocas entre as comunidades, trocas técnicas, trocas econômicas, enfim, que é necessário, né, para que a gente não dependa apenas de financiamento público, para que a gente consiga, né, constituir o mercado do software livre no Brasil. Então a gente queria trazer essas discussões, né, tem um grupo que propôs iniciar com o mapeamento, né, o mapeamento das comunidades de software livre, dos projetos, das individualidades e das coletividades. A gente
queria trazer essas proposições, mas a gente sabe que a gente a gente tem que trazer para conversar, não, né, para trazer algo pronto. A gente precisa amadurecer isso comunitariamente, de forma colaborativa, né, e ver se é isso que a comunidade quer, né. Acho que tem muita gente que tem interesse, de fato, que acha, que apoia, né, a ideia de organizar melhor a cadeia produtiva do software, e que seja software livre, né, não seja um software proprietário. Né? E aí culminou que, quando a gente se reuniu para pensar nisso, né, a gente disse, pô, vamos lançar um evento. E aí eu já estava de olho, né, pensando na questão ali da Semana do Linux. Eu disse, ó, quando é que é o aniversário do projeto GNU? Isso foi no início do mês, né? Eu vi que era esse mês. Aí eu propus, o pessoal abraçou e disse, vamos fazer isso. Achei até que não ia dar tempo. Eu disse, pô, será que dá tempo? São, né, 2, 3 semanas para organizar. Aí o pessoal, dá tempo sim. Aí pronto, a gente saiu fazendo, chamando o pessoal para colaborar, né? E foi fantástico, né, ver como o pessoal abraçou, né? É muito bom também estar aqui ao lado de você, do Creativo, pessoas que a gente vem acompanhando, né, e que abraçaram a Semana do Software Livre no Brasil, nesse evento. E é muito bom, é fantástico isso. E a gente vem percebendo também, né, que existia essa ânsia, né, muita gente cobrando, tá faltando, né, os grandes eventos de software livre, os eventos estão muito técnicos, a gente quer eventos mais tecnopolíticos, digamos assim, né? Enfim, o pessoal sente falta, né? Sente falta daquele espaço lá, né? Aquele jardim digital, né? Virtual, que o pessoal tinha lá no site do softwarelivre.org. Eu vejo que as pessoas sentem essa falta, e a gente, bom, não temos como utilizar, né, as coisas que são da propriedade, né, da ASL. Aí a gente diz, vamos fazer algo mais comunitário, né? E é isso que a gente tem proposto, né? Faz todo sentido. E obrigado a vocês pelo topar organizar esse evento, essa semana. Muito bacana mesmo. Na época que começou essa questão do pessoal deixar de ir no FISL e tal, eu fazia parte associado da SL, e até eu sugeri, eu falei assim, olha, se estão focando, se as pessoas estão indo em eventos focados, o FISL deveria trabalhar isso, por exemplo, criar o FISL Educação. Então vai ser 2 ou 3 dias sobre educação. FISL Filosofia, História, Social. Então não vai ter palestra técnica, vai ser palestra mais nessa área de humanidades, né, do software livre. E tentar, já que as pessoas estão dividindo assim, fazer esses eventos menores, com esses focos, e daí depois tinha lá o grande FISL com todo mundo junto, né? Mas se existia essa demanda para esses eventos focados, valia a pena. Acabou o pessoal não aceitando a sugestão, mas é uma coisa que sempre pode acontecer, né? Eu acompanhei que o pessoal estava pressionando para tornar o FISL, né, mais comunitário, né? Mas parece que houve a resistência da ASL. Não vai. Então, com esse nome não vai. O FISL com esse nome não vai. Pode criar um outro evento com outro nome, mas... não tem jeito. Esse ano eu tentei organizar aqui em Salvador. A gente está tentando abraçar também o FreeSol, né? A gente fez aquela divulgação, lançou aí a agenda, né, de eventos lá no site movimento.softwarelivre.tech.br. E percebeu, né, que falta um pouco, assim, de divulgação do FreeSol, né? Não sei bem como é a questão do planejamento. Eu vejo que alguns locais o pessoal consegue planejar com antecedência. Eu, apesar de estar acompanhando, de estar divulgando, né, aqui na Bahia, não
não havia movimentação, tentei fazer essa movimentação, só que faltava menos de 30 dias. Minha primeira preocupação era o espaço. O pessoal disse, não, tem espaço. Aí eu, tem espaço? Bacana, vamos fazer, né? O pessoal estava querendo fazer. Mas no final das contas a gente não conseguiu espaço por causa do prazo mesmo, né? Espaço tem, né? Mas tinha que ser solicitado pelo menos 30 dias. Sim. E a gente não conseguiu. Mas foi aprendizado. Espero que o ano que vem, né, o pessoal aqui da comunidade da Bahia, né, projeto Software Livre Bahia, Bacana. Estão sempre dispostos, e acredito que a gente vai fazer o ano que vem. Mas a gente precisa também comunicar, né, melhor, tentar incentivar as pessoas com antecedência, né, para fazer no Brasil, em diversas cidades. Acho que falta essa comunicação também, né, que é comum, né, eventos comunitários, tem verba. Agora, para o Debian Day esse ano, a gente fez uma chamada de organizadores. Que a gente criou um grupo e falou assim, você quer organizar o Debian Day, entra nesse grupo aqui do Telegram que a gente dá um suporte. Então tem que ser feita a mesma coisa com o FliSol, até para quem não conhece, né? Chamar uma chamada de organizadores do FliSol, já existe até um grupo no Telegram, para que as pessoas, para quem pensa em organizar, tenha esse suporte de tirar dúvidas, de entender como que é o evento, tudo. Para quem não conhece, tem um grupo no Telegram que pode dar esse suporte. Em algum momento, esse ano, eu acho que é importante fazer essa chamada de organizadores. Também colocar, né, para quem está começando, está se aproximando da comunidade, colocar alguns detalhes. Muitas vezes são para quem já conhece, são perguntas bobas, né, o que é, como funciona, né, mas é necessário. Claro. A gente está querendo ver se a gente faz isso no site da comunidade, né, do movimento, trazer essas coisas mais básicas, né, apontar a direção. Esse mapeamento pode ajudar as pessoas a entender o que é a comunidade software livre, o movimento software livre, que é um conjunto, né, de comunidades muito amplo, muito diversa, né? Tem comunidades mais acadêmicas, tem comunidades, né, mais focadas em determinado software, né? E tem comunidades mais pensando na questão mais tecnopolítica, na cultura digital brasileira, né? O pessoal que acaba se ligando muito aos projetos do MIC, né? E que inclusive está desenvolvendo o Mapas Cultural, né, que já é utilizado pelo Ministério da Cultura, e que é uma ferramenta fantástica, né? O projeto é muito parecido com o Decidim, né, que a gente utilizou aí na plataformas.org, porque permite um mapeamento colaborativo, permite, e a ideia é que as pessoas possam ali colocar o seu perfil, né? O projeto inicial foi pensado para os projetos culturais, então o Ministério da Cultura geralmente publica editais e coloca no mapas culturais, né? Mas é uma ferramenta que não precisa necessariamente se restringir à cultura, né? Já está sendo utilizado pela área de saúde também. Bacana. Né? E dá para utilizar para muitas coisas, porque ele permite que você tenha um perfil, né? A ideia lá do pessoal lá da cultura digital, né? Era trazer uma ferramenta que desse suporte aos editais do governo, mas também que possibilitasse uma organização local, que os agentes culturais colocassem ali seu perfil, seus projetos, seus espaços, tem áreas para essas coisas todas, né? Seus espaços de eventos, espaços culturais, e que pudesse, através desse software, se comunicar de uma região, uma cidade para outra, uma região para outra, um estado para outro, entendeu? E que pudesse haver também essa questão da contratação, né? Para determinados projetos, fazer ali um chamamento, e pessoas de outra cidade, estado ou região pudessem propor, né? Fazer uma proposta.
E que isso dá para a gente utilizar, por exemplo, né, se a gente fizer um mapeamento do software, das comunidades de software livre, a gente poder utilizar também, né, para publicar chamamentos, para publicar a chamar de oportunidades. Né? Sim. Então é uma ferramenta fantástica, né, que o pessoal lá da cultura está desenvolvendo. E é isso, eles ficaram muito felizes que a gente está pensando, né, em utilizar, né, e só de utilizar já é uma baita contribuição, né, e falta braços, falta, né, contribuições, Sim. falta pessoas para fazer teste. Eles estavam fazendo chamado esses meses aí atrás para testar a ferramenta, né, para poder melhorar a experiência do usuário. Enfim, só é uma forma também, né, que as pessoas podem contribuir testando, reportando bugs, ou mesmo reportando a sua experiência e ver como melhorar. Com certeza. Beleza. Mais alguma questão? Bom, para mim, Também. muito bom nessa conversa, muito bom. Boa apresentação, a provocação que eu não havia entendido no início, mas é válido, assim, e no lugar que, né, o pessoal da comunidade Debian tem sido muito ativo nos eventos. Eu nunca vi eles pararem, né, a comunidade Debian parar de fazer evento, né? Então tem tudo a ver o pessoal da comunidade Debian fazer essa provocação. Acho que Beleza, obrigadão. tá bom. Obrigado a todos que participaram, que assistiram aí. Vamos conversando. E hoje é só o primeiro dia da semana, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Sim, com certeza. Vou interromper A aqui. gente que agradece também, né? Muito bom compartilhar, fazer essa troca, aprender, né? Você tá sempre aprendendo junto. Vou interromper a transmissão aqui. Abração. Valeu.